E aí outro ponto que tem um nível de complexidade bem alto, justamente porque virou um assunto de moda, né, no sentido de ser muito falado de um tempo para cá, principalmente dentro da rotina de treinos, é a recuperação entre sessões, né? Talvez o que mais intriga ali o profissional é, é aquela dúvida de quando é que deve tirar totalmente o atleta do treino, ou quando você precisa de pedir para o seu aluno dar uma folga para o seu aluno ou fazer uma recuperação passiva, enfim. Fato é que este assunto, este tópico, né, talvez seja dentro das equipes ali multidisciplinares, quem tem a possibilidade de trabalhar com profissionais de outras áreas, seja um dos mais discutidos, principalmente de uma forma mais calorosa. Por que eu falo isso, né? Hoje a gente tem muita tecnologia que traz todo tipo de informação. E aí, se você não consegue interpretar a informação, você pode jogar um assunto para o alto que naquele momento ali não cabe ou não faz sentido. Então a gente tem variabilidade da frequência cardíaca, a gente tem escalas perceptíveis de recuperação, análise de CK, algumas análises que antigamente faziam muito sentido, outros hoje já não faz tanta, né? O que não falta são testes. A gente pode ficar aqui a live toda falando só de protocolo, de tecnologia de teste, que a gente não vai dar conta de falar de todos. Então, e a ideia principal sempre é monitorar a recuperação, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado de qual é a tecnologia mais apropriada. E aí, Bruno, levando principalmente ali para o baixo custo, que foi algo que a gente mencionou na pergunta anterior, e depois também para quem tem condição de ter ferramenta, principalmente com custo financeiro mais alto, mais elevado, né, trazer alguns exemplos práticos nesse sentido. E claro, para quem não está dentro ali da rotina de ter um tipo de acompanhamento, como iniciar, né? Pontos importantes de análise. E aí quando eu falo um pouco de custo baixo e de um valor mais elevado, os profissionais que já têm uma rotina de executar, eu acredito sim que vale a pena fazer esse tipo de investimento. Agora, o profissional que está iniciando agora, nunca viu, já querer investir alto, eu acho que precisa ter um pouco de cuidado, principalmente quando não tem total domínio do assunto, tá? Por isso que eu pedi tanto baixo quanto alto custo. Bom, esse tópico é um tópico interessante porque, gente, porque recuperação virou o assunto modinha, né? Todo mundo hoje quer falar de recuperação, todo mundo quer tentar controlar a recuperação de alguma forma e, consequentemente, falar de controle de carga, né? De monitoramento da carga. E aí, hoje, se for pegar aí de hashtags mais, vamos dizer assim, mais publicadas aí no Instagram relacionada ao treinamento esportivo, o controle de carga é uma das que a gente mais encontra aí, né? Postagens sobre formas de controlar, forma de monitorar. E o Marcelo ele foi bem pontual num ponto seguinte, bem pontual no ponto ficou Eu estranho, gostei, eu né? já ia falar. O Marcelo tocou num ponto importante que foi o seguinte: muitas vezes você vai investir em uma tecnologia alta para mensurar a recuperação sem dominar a teoria por trás, sem dominar realmente como interpretar essas informações ao longo do tempo e realmente fazer aquilo se tornar prescrição efetiva. Né? E a gente está tocando no ponto recuperação hoje porque tem muito a ver com essa questão da conexão de avaliação e planejamento. Porque muitas vezes você avalia a recuperação do seu aluno, do seu atleta, mas não sabe fazer essa informação mudar o seu planejamento. Seu planejamento continua a mesma coisa se você não tivesse avaliado. Eu te pergunto, para que você fez isso? Serviu para quê? Se não serviu para nada, para de fazer. Não perde tempo. Mas se vai servir para alguma coisa, vamos tentar entender como é a melhor forma de fazer. Existem algumas variáveis que são simples e rápidas e que te auxiliam a ter um feedback rápido e preciso da recuperação fisiológica do seu atleta, a recuperação sistêmica, né? Por quê? Porque quando a gente fala de recuperação, a gente está falando de um processo extremamente complexo. Recuperação do substrato de glicogênio não caminha no mesmo tempo da recuperação da inflamação, não caminha no mesmo tempo da recuperação do desempenho, não caminha no mesmo tempo da recuperação cognitiva.
Eu posso ter um indivíduo que se percebe 100% recuperado, mas as variáveis fisiológicas internas já demonstram que ele começa a estar mal recuperado. Infelizmente, eu ainda tenho profissionais que se apegam somente à percepção do atleta. Não, ele tá bem, ele tá falando para mim que ele tá bem, para que eu vou mexer na carga dele? Cara, a fisiologia tá mostrando. Daqui a pouco a percepção dele vai mudar. Daqui 2, 3 treinos. Aí já foi. A fisiologia já mudou. Já teve mudança fisiológica para mudar padrão de expressão gênica, por exemplo. Estou indo lá dentro da célula. Olha só. Bom, vamos tentar tornar esse processo rápido para você utilizar na prática. Sugestão que eu dou para você controlar a recuperação. Aprenda sobre variabilidade da frequência cardíaca. Bruno, você só fala disso quando fala de recuperação. É lógico, eu estudo isso no doutorado, é minha variável favorita, eu uso isso na minha prática e eu vou falar disso até ficar vovô, até ficar gagá. Mas para mim é uma variável que ela é simples, rápida e tem validação científica. Coloca o polar no sujeito ou qualquer fita de cardiofrequencímetro, ele vai que mensure o tempo entre batimentos, ele vai ficar 5 minutos em repouso. Com o aplicativo de smartphone, você vai controlar a variabilidade da frequência cardíaca por um parâmetro chamado RMSSD. Você vai pegar esse númerozinho que o seu aplicativo registrou, vai colocar na planilha de Excel e vai registrar isso dia a dia e vai fazer uma média semanal desse valor. E aí você vai comparar semana 1 com semana 2, com semana 3, com semana 4, com semana 5. Caso esse valor mude, opa! Sinal para que você mude a carga, seja se esse valor aumentar, seja se esse valor reduzir. E aí eu trouxe o segundo estudo da live de hoje, que eles mensuraram a reatividade, né, a mudança da variabilidade da frequência cardíaca após um treino de força em atletas de levantamento de peso, weightlifting. Olha só, treinar cara que treina força de verdade, que puxa peso para valer. Vamos mensurar a variabilidade dele e vamos ver se a recuperação dele muda. Aí pegaram esses atletas de levantamento de peso, colocaram eles para treinar força, mensurou a variabilidade 3 horas, 24 horas, 48 horas e 72 horas após um treino de força. Eram 7 voluntários, né? Mensuraram após esse treino de força. Esse treino era aumentando 60% um RM, ia progredindo até chegar a 95% do 1RM, então era um treino com considerável carga de treinamento. Mensurar a resposta da variabilidade 3 horas, 24, 48, 72 horas após. Mensuraram também um hormônio, um neuroesteroide, né? Um precursor da testosterona, que é o DHEA, e junto com a CK, que é o nosso marcador de dano muscular. E a primeira coisa que ele fez, ele corrobora uma teoria que a gente vem falando há muito tempo em todos os nossos cursos, na nossa mentoria, é que a recuperação ela não tem a mesma temporalidade das variáveis. E olha só, a variabilidade se alterou com 3 horas, caiu significativamente. Mas com 24 horas ela já estava muito próxima do valor basal. A CK, ela caiu com 24 horas, ela aumentou com 3 horas, né? Mas ela foi retornando para 24 horas, mas a alteração do hormônio ficou alterada até 24 horas. Então, tempos diferentes de alteração. Só que todos se alteraram e todos se associaram. O dano muscular se associou com a alteração da variabilidade e se associou com a alteração hormonal. Bruno, posso só fazer uma pergunta então? Fala comigo. É só para não perder esse raciocínio. E dentro da sua realidade, com quanto tempo mais ou menos você dá o feedback ali para o preparador físico, para o treinador, com essa temporalidade toda aí de resultados de testes, né? de todos os protocolos? Perguntinha difícil, hein? Era só para não perder esse raciocínio aí. Vamos lá. Primeira questão é, avaliei um atleta, eu tenho 5, 10 minutos para dar um feedback para o preparador. Esse é o primeiro ponto. Né? A informação ela tem que estar na mão do preparador físico lá, eu atuo como fisiologista, tem que estar na mão do preparador físico em 5, 10 minutos para ele já tomar a decisão. O atleta chegou para treinar, fez os testes de recuperação, eu já preciso dar os dados para ele o mais rápido que eu conseguir para ele tomar a decisão. Mas eu repito isso sistemicamente quase todo dia.
Então a gente bota uma temporalidade de alteração da recuperação de 24 horas, mas também eu posso avaliar 48, 72, pegando uma quarta-feira e comparando o valor com segunda, com domingo, né? Então, eu avalio diferentes temporalidades e isso é importante, tá? Diferentes pontos e manter o padrão, né? A gente faz teste de salto para mensurar a recuperação neuromuscular sempre 48 horas após o jogo do futsal. Por que 48? É a hora que o pico de inflamação tá no talo na maioria dos jogadores. Ou seja, o jogador que tiver maior pico de inflamação é que vai perder mais desempenho de salto. Então, se com 48 horas o jogador não perdeu o desempenho de salto consideravelmente, cara, tá legal, ele passou tranquilo pelo pico de inflamação. Ou esse pico de inflamação não foi tão alto, mesmo sem eu mensurar sangue, né? Então, aonde eu quero chegar, gente? Nesse estudo com levantadores de peso, uma variável simples, que é a variabilidade da frequência cardíaca, se associou com outras variáveis mais complexas, dependentes da mensuração sanguínea, creatina quinase, mensuração de hormônios. Uma variável simples como o desempenho de salto se associa com variáveis mais complexas, como mensuração da creatina quinase, como mensuração dos parâmetros de inflamação. Ou seja, você quer avaliar a recuperação, monitorar a recuperação? Existem testes simples que te permitem, né, fazer inferências de respostas com testes mais complexos. E esse estudo mostra isso. A questão é que eles se respondem em tempos diferentes. Então, para você falar de avaliar a recuperação, você precisa repetir esse teste várias vezes ao longo do tempo, se possível todo dia. Por isso que sua pergunta foi tão importante, Marcelo. Quando você dá o feedback? Quando você usa esse tempo? Né? Porque se eu fizer esse teste uma vez por mês, vai adiantar o quê? Não vai adiantar nada. Né? Às vezes eu posso pegar ele bem recuperado, às vezes mal recuperado. Né? Eu preciso ter uma sequência temporal de coletas. E a tecnologia está aí para ajudar. Só né? para fechar o assunto, então. Quer um teste simples para monitorar a recuperação? Variabilidade da frequência cardíaca. Quer realmente interpretar esse dado para poder tomar decisão? Você precisa pegar estudos que verificaram a associação da variabilidade com diferentes mudanças fisiológicas, como dano muscular, como inflamação, como desempenho de salto. Quer realmente aprender a utilizar isso? Ou você compra o curso de variabilidade que tem no nosso site, ou você entra na nossa mentoria. Aí eu te garanto que você vai entender tintim por tintim disso. Mas, se você for um pouquinho curioso, o estudo vai estar lá no nosso Telegram, você já dá uma fuçada e já começa a usar no seu dia a dia.